Essa história pode ser sobre você. Começar com uma bola não significa que será fácil. A bola escorrega, pois seu eixo ainda não está concentrado. Duas bolas voam e se cruzam nos olhos. Se você escolher, as duas caem. São dois olhos, duas mãos, duas bolas. Olhe, respire e siga. As três bolas não dão fim ao jogo. Aqui se começa. Importante saber que cada vez que as três bolas forem lançadas ao ar e retornarem ao seu corpo, quer dizer que você acertou. E quer dizer que logo mais você irá errar, pois o acerto não sobrevive sem o erro. E o efeito inverso também interessa.
Cada vez que as bolas não retornarem ao seu corpo e caírem no chão, você erra, o que é indicador que você estará mais próximo do acerto. Para persistir no acerto, atente. Primeiro, corpo presente. Segundo, o mundo corre por fora. Seus olhos correm por dentro, atentos aos movimentos que te interessam. Terceiro, confie no tempo da gravidade. Ela também guia, sem afobação. Quarto, segure firme.
Quinto, solte e com a força de uma brisa, repara, mas não para. Depois do acerto, o erro. Repita o ciclo da vida. Oi, eu me chamo Redra Lima, faço parte do Teatro Experimental Feminista e Antirracista TEFA e sou diretora de Filosofia dos Malabares, o nosso processo dentro desse grupo. Como diretora, a Camila nos apresentou um texto autoral dela, e aí a partir desse texto a gente teve que pensar e repensar nas possibilidades de trazer essa realidade. O nosso grupo, ele trabalha com o cotidiano das mulheres, e voltado muito para aquilo que as mulheres vivem dentro do seu cotidiano. Então, como a gente adaptaria o cotidiano de uma atriz envolvendo também o malabares, que é o que fala o nosso texto. Então, a partir disso, começamos o processo dentro da construção desse texto e da confecção de todo o processo. Como que seriam as cenas, como que daria a linearidade das coisas. Meu Deus do céu, é muito difícil falar. É muito difícil falar do processo. Vamos lá. E aí, a partir disso, a partir de uma conversação, entramos com o texto e fomos começando a imaginar essa cena, essa atriz dentro de uma casa, no cotidiano dela, trabalhando essa solidão dessa atriz. Mas mais do que isso, trabalhando essa concentração dela, como que ela conseguiria trabalhar esses malabares nesse processo de construção da nossa personagem, que é essa atriz que busca esse encontro através das bolas do malabares e através do próprio cotidiano dela, através da própria vivência dela. E aí percebemos, dentro da construção desse processo, que a gente traz um pouquinho da confecção do que o Samuel Beckett traz, que apesar de trabalhar com teatro do absurdo, a gente vê essa configuração do Samuel Beckett em uma coisa mais densa e que é um pouquinho mais lenta, mas que vem com algumas cenas que te trazem algumas reações, que te trazem algumas reflexões. E é isso que a gente está trazendo e está propondo dentro do Filosofia dos Malabares. Essa mulher que está sozinha em casa, que está trabalhando nesse processo entre ela e as bolas, e entre ela e os malabares, entre ela e toda essa vivência dela e essas lembranças dela. E a gente faz essa viagem muito incrível através da mente dela, dos pensamentos dela, de como que ela se encontra com ela mesma e ao mesmo tempo se distancia dela mesma nessa configuração. Então, como é que eu faço? Eu vou te chamar? Então, para falar um pouquinho mais sobre esse processo de construção
da nossa atriz enquanto personagem atriz, claro que a gente tinha que trazer a Camila. Oh, Senhor, é muito difícil. Olá! Olá, diretora! Nossa, que difícil. Eu acho que é mais difícil falar do processo, depois que ele fica prontinho e a gente vê, né? Sim. Do que enquanto a gente está elaborando ele. Porque enquanto está elaborando, é aquela dinâmica todo o tempo do próprio pensamento, que vai nos empurrando para aquelas cenas, né? Exato. Então, eu cheguei com a proposta para a Redra desse poema que já existia há um tempinho, justamente para trazer a dificuldade da concentração de uma atriz. E eu até comentei que durante o primeiro processo, que foi encontrar essa personagem, eu imaginei outra coisa, Sim. né? A gente sempre imagina outra coisa, não, vai ficar dessa forma. E quando a gente foi elaborando, que a Redra estava dirigindo, ele saiu um pouco dessa curva do que estava sendo esperado. E o final é que o resultado foi muito além do que a gente esperava. Exatamente. Né? Esse contorno que Redra trouxe, né, foi muito importante para o entendimento da personagem, né? Para o entendimento dela, dessa solidão, dessa mente solitária. É uma mente solitária que vive dentro dessa confusão, desse caos instalado, tanto de fatores internos como de fatores externos, e que a gente teria, a partir disso, que elaborar o curta. Né? E foi justamente isso, porque quando Camila trouxe o texto a primeira vez, a gente tinha uma construção muito cronometrada, muito seguida. E aí, essa confusão, todo esse caos que a gente traz dentro dessa construção, é justamente trazendo isso, porque a nossa mente, ela embaralha tudo, ela não é essa coisa certinha. Ela não é linear. Ela não é linear, exatamente, não é essa construção uma atrás da outra, porque a gente tinha todo um segmento, a gente vai fazer isso, vamos sair da cama, vamos escovar os dentes, vamos tomar um banho. Mas aí, no processo de edição, porque até enquanto a gente estava na filmagem, a gente teve toda uma dificuldade, né? Porque a gente está tendo que se adaptar com essa nova realidade para o teatro, que é essa filmagem. E aí, buscar os espaços e a luz certa, buscar os momentos certos que a gente podia registrar. E a gente utilizou 3 espaços diferentes. E aí, nesses espaços diferentes, como criar esses espaços, como conectar um espaço com o outro. E isso também vem do processo de edição, né? Porque aí a gente aprende também muito de como que a gente vai concatenar essas ideias. Porque a gente chega aqui e a gente tem toda uma ideia do que fazer, mas aí no final a gente, não, acho que dá para acrescentar isso. E o processo também de sonoplastia ajuda muito, porque a gente vai tendo uma outra visão completamente diferente. Uhum. A gente entra no pensamento daquela atriz, né? E Sim. sente um pouco desse desconforto, desse caos. A gente vai sentindo um pouco, basicamente, do que ela estava vivenciando ali, né? É porque a gente, enquanto atriz, para elaborar a construção de uma personagem, né? E essa personagem extremamente intimista, a gente faz essa elaboração e não imagina o quanto profundo aquilo vai entrar na gente. E aí isso foi ficando cada vez mais profundo para que a gente pudesse fazer essa montagem que vocês assistiram. E espero que vocês tenham gostado da montagem. Né? Foi muito gratificante. Sim, e a gente queria também trazer uma coisa mais subjetiva. É por isso que o fim fica muito aberto. E é justamente para as pessoas elas tentarem se conectar com essa atriz, que está tentando se conectar consigo mesma. Ela está tentando encontrar ela mesma, mas ao mesmo tempo ela se perde nos pensamentos dela. E aí a gente deixa em aberto sobre o que você pensou, como que você imaginou esse cotidiano dela, as coisas que mexiam na cabeça dela, as coisas que transformaram ela enquanto atriz dentro desse processo de concentração dos malabares, de tentar equilibrar as bolas no ar, de se perder e ao mesmo tempo se encontrar.
E a gente fica naquela distopia, naquele mundo utópico, que a gente não sabe se é real, tá tudo real, ou se tá acontecendo no sonho dela, ou se é um processo reflexivo dela mesma. E aí acaba que, eu acredito, né, que assim como a gente se identifica em alguns momentos, a gente se identificou com esse processo que ela vivenciou, a mensagem que a gente quer principalmente é que em algum desses momentos vocês também se identifiquem. E eu acho que é isso. Esse foi o nosso projeto chamado Filosofia dos Malabares. O texto é da Camila. Foi sob minha direção. A filmagem foi do Hugo Dantes e a gente fez todo o processo de edição. Foi tudo muito difícil, mas teve um resultado assim muito maior do que a gente imaginava. E é isso. Mano, processo de entrevista é tenso. Imagina a coletiva. Eu tô suando aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô suando. Olha, ele ficou agarrado com os cachorros. Não latem, não latem. Eles estavam lá do outro lado, porque eu vi a mãe deles gritar. Então, Se voltar,